Glória a Deus. Abram comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, estamos em Tua presença agora. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pedimos que nos abençoe, que fale conosco, que nos dê da Tua graça. Senhor, que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações, fale aos nossos corações e nos leve à presença de Deus. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas, para que venhamos crer no Senhor, para que venhamos colocar as nossas vidas no Senhor, para que venhamos amar ao Senhor. Continue conosco, ó Deus, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários da história da Bíblia Sagrada. Glória a Deus, amém. Ele foi um desbravador. O apóstolo Paulo abriu várias igrejas, escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, a qual hoje é a base doutrinária da igreja da atualidade. O apóstolo Paulo contribuiu muito para o Evangelho. Olha bem, quem era Paulo? O nome dele antes era Saulo. É chamado na Bíblia até de Saulo de Tarso. O Saulo que conhecemos era um homem de um bom poder aquisitivo. Ele era bem empregado. Saulo tinha uma boa posição na sociedade. Saulo era um homem inteligente, culturalmente capacitado, uma escolaridade elevada e aparentemente, como ser humano, ele não tinha do que queixar. Era religioso. Ele foi instruído pelos maiores mestres da sua época. A Bíblia até cita o nome de um mestre chamado Gamaliel. E o apóstolo Paulo, ele, na sua religiosidade, houve ocasiões que depois que Cristo morreu e foi ressuscitado, Paulo, sendo um judeu, ele começou a perseguir os seguidores de Cristo.
Sendo ele judeu, ele recebia ordens para ir atrás onde estivesse pregando a respeito de Cristo. Ele mandava prender. E houve a ocasião que Paulo participou até da morte de alguém, no caso de Estevão, onde diz o capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo, em uma ocasião, ele saindo da sua cidade para perseguir um grupo de cristãos que estava anunciando a Cristo. A Bíblia diz que no meio do trajeto ele teve um encontro com Jesus. Paulo andando, a Bíblia não diz, certamente montado a cavalos, que era o costume daquela época. E ele, num determinado ponto, ele vê um grande clarão. O interessante é que era dia, o clarão foi mais forte do que o sol. E ele ouviu uma voz que falou para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quando ele ouviu a voz, ele pergunta: quem é que está falando comigo? E a voz responde para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que dá a entender que quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Jesus, o próprio Deus, ou está levantando contra o próprio Deus. A partir de então, Paulo se converte ao Evangelho, ao cristianismo. Paulo deixa a tradição judaica e passa a ser pregador dos gentios. Quem eram os gentios? Eram outras nações que não era o povo judeu, não era israelitas, e Paulo começa a pregar. Paulo começa a amar aquele povo de forma intensa, de forma especial, porque ele entendia que o povo era desprezado pelos judeus e eles não anunciavam a palavra aos gentios, e Paulo se intitula pregador dos gentios. Preste bem atenção. Só que para servir a Deus nunca foi fácil, principalmente como pregador do Evangelho. E especialmente naquela época não era fácil. A partir de então, Paulo, sendo pregador, ele começou a passar dificuldades. Ele começou a padecer perseguições. Ele começou a padecer privações. Ele foi ameaçado de morte. Ele passou a ser perseguido. Paulo começou a passar provas que antes ele não passava, antes de seguir a Cristo. Presta atenção. O texto que nós lemos do capítulo 8 de Romanos, versículo 35, está escrito. Escrito o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem fazendo perguntas. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Paulo está falando aqui de uma experiência que ele estava vivendo. Primeiro ele começa dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: a tribulação. Se tem uma coisa que nos traz tristeza, que nos traz perturbação, que nos tira a paz e às vezes rouba a fé, é tribulação. Embora que quando Deus permite a tribulação, Ele permite para o nosso crescimento, Ele permite para a gente orar, Ele permite para que nós possamos ter experiência. E Paulo falou: a tribulação me separa do amor de Cristo. Ele diz: não. Ele começa perguntando: quem pode nos separar do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta, aí ele coloca na sua defesa e diz: essas coisas não me separam do amor de Cristo. Ele está dizendo também para a igreja o seguinte: estas coisas não podem te separar do amor de Cristo. Aí Paulo diz: a tribulação, não, isso aí não me separa do amor de Cristo, não me separa. E aí o versículo 35, ele diz ainda: a angústia, diz: não, isto aí também não me separa do amor de Cristo. O que é a angústia? A angústia é uma agonia dentro do interior. A angústia é uma perturbação física e na alma. A angústia é algo tão terrível que ela traz arritmia no coração.
A angústia é algo tão perturbador que adoece o corpo. A angústia adoece a alma. A angústia tira o sono. A angústia tira a paciência. A angústia rouba a tranquilidade. A angústia deixa a pessoa perturbada. E Paulo disse: nem a angústia me separa do amor de Cristo. Não me tira. Eu posso até estar angustiado, mas eu continuo amando a Cristo. Eu continuo servindo a Ele. É isso que Paulo está falando. Ele disse: a perseguição, diz, não, também não me separa. Paulo passa de perseguidor para perseguido. Ele persegue a igreja, prende crentes, mata, contribui para a morte de alguns irmãos. E agora o mesmo grupo que trabalhava com ele se converte a Cristo. Esse mesmo perseguia ele. Ele diz: o pior que as perseguições que eu passo era de pessoas que eu nem imaginava. Eram os meus irmãos. Eram sacerdotes, eram levitas, eram os doutores da lei, era alguém que deveria me apoiar. Ele disse: olha, me perseguem. E Paulo chega a dizer: até os falsos irmãos, pessoas que convivem comigo, estão vivendo comigo, mas estão me perseguindo, estão me atribulando. E Paulo diz: até a perseguição não me separa do amor de Cristo. Aí ele continua. Diz: a fome. Eu creio que uma das piores provações do ser humano é a escassez de alimento. Eu acho que não ter o que comer é o pior desespero que um ser humano pode ter. Graças a Deus nunca passei por isso e nem quero nunca. Mas deve ser terrível levantar de manhã e não ter o que comer. A fome é algo tão terrível que até o próprio Satanás ele tenta Jesus. Lá no capítulo 4 do livro de Mateus, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, o primeiro teste que o diabo fez contra Jesus foi sobre fome. Foi sobre fome. Ele diz: olha, está vendo essas pedras aqui? O Senhor é poderoso. Mande que ela se transforme em pão e coma. Por que o diabo falou isso para Jesus? Porque não tinha mercado lá, não tinha padaria, não tinha nenhum restaurante. Jesus estava no deserto. O deserto muitas vezes é um dos piores lugares para se estar. Mas é no deserto que nós conhecemos quem é Deus. É no deserto que nós aprendemos sobre a dependência de Deus. É no deserto que nós amadurecemos na fé. É no deserto que nós compreendemos o que Deus quer para as nossas vidas. Mande que essas pedras se transformem em pão e coma. O que é que Jesus respondeu para Satanás? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele olhou para o diabo dizendo: você pode até achar que eu estou com fome, mas eu estou me alimentando da palavra. Eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Realmente o meu corpo físico está debilitado, mas a minha alma está bem com Deus. E Paulo diz: nem a fome me faz separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que faz um crente amar a Deus? Jesus estava na casa de Simão. Chega na casa de Simão, participa ali de uma grande banquete, uma grande refeição. E chega ali uma mulher pecadora. A mulher chega na casa e entra. Ela não poderia entrar ali, mas ela entrou. E a Bíblia diz que ela ajoelha aos pés de Jesus e chora. Chora muito. Ela não diz uma palavra sequer. E quando ela chorava, ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo. Ali ela chorava copiosamente. E inclinava, ajoelhada no chão, secava os pés de Jesus com o cabelo. Aí nesse texto, Jesus é indagado por Simão. Será que ele não conhece quem é essa mulher? Se fosse profeta, ele sabia que ela era uma prostituta. Se fosse no linguajar um tempo atrás, ele sabia que ela é uma rapariga. No linguajar chulo, vulgar, diria isto.
Aí Jesus olha para ele e diz: eu sei quem é ela. Só que o costume judaico, quando alguém recebe outro em casa, lava-se os pés, e você não fez isto. E desde que eu cheguei aqui, essa mulher chora, ela está lavando os meus pés com as próprias lágrimas. Ela não pegou uma toalha para enxugar os meus pés, ela está enxugando com o próprio cabelo. Aí Jesus conversa com Simão e diz para ele, eu não quero entrar em detalhes sobre o texto, dizendo, olha, ela está fazendo isso, sabe por quê? Porque ela cometeu muitos pecados, e aquele quem é perdoado muitos pecados, ele tem um amor maior por Deus. Por isso que ela me ama agora, por isso que ela reconhece quem eu sou, por isso que ela reconhece que eu posso perdoar ela, por isso que ela reconhece que eu posso perdoar os pecados dela, que eu posso mudar a história dela, por isso que ela está aqui. Ela não está esperando julgamento, ela está esperando perdão, ela está esperando transformação, por isso que ela me ama. Aí Paulo diz, nem a fome. Aí no versículo 35 ele diz, nem a nudez. É ruim você olhar para o guarda-roupa e dizer, eu vou vestir o que hoje? Não porque tem muitas opções, mas porque tem pouca. Essa roupa aqui eu vesti ela antes de ontem, e a outra eu vesti bem anterior. E qual? Só tem 4. Ou só tem uma, como era alguns anos atrás. E Paulo falou, nem a escassez de roupa, nem a nudez me separa do amor de Deus. Irmãos, quantas vezes na fraqueza que temos, começamos a murmurar pela situação que estamos vivendo, a reclamar da vida que temos, a reclamar da família que temos, da casa que temos, da igreja que fazemos parte, da cidade que temos. E Paulo dá para nós um exemplo dizendo, o que é que está separando você do amor de Cristo? Porque tem muitas coisas que nos separam do amor de Deus. Por exemplo, o celular, a internet, o Instagram, o WhatsApp e outras redes por aí, tem nos separado do amor de Deus. E Paulo falou, não, eu não vou separar. E aí ele continua ainda o versículo 35. Ele diz, o perigo? Não. E olha que eu estou passando por isto. Paulo falou, eu corro risco de morrer a qualquer hora. Eu tenho risco de morte o tempo todo, porque arrumei muitos inimigos só porque eu prego o evangelho. E no último versículo aqui, que do capítulo, do versículo 35, a última palavra do versículo 35, ele diz, a espada. A espada pode me separar do amor de Cristo? Naquela época era muito comum a pessoa por pena de morte ser decapitada. O que era decapitado? Cortava-se o pescoço. Muitas vezes era feito com espada ou guilhotina. No caso foi a morte do apóstolo Paulo, aconteceu assim. Paulo falou, eu tenho medo da espada? Não, isso aí não me separa do amor de Cristo. Ele falou, eu não vou me desviar por causa disto. Eu estou sujeito a morrer a qualquer hora, mas mesmo assim eu amo ao Senhor. Eu estou passando por sofrimento, por tribulação, por perseguição, até por privação, mas mesmo assim eu amo ao Senhor. Eu continuo servindo a Ele, e eu vou continuar servindo a Ele até o fim. É isso que ele fala. Versículo 36, ele diz, sabe por que eu amo a Cristo? Sabe por que eu não largo Ele por nada? Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ele diz, a gente passa o tempo todo, mais o que? Tem hora que a gente acha esse versículo bonito, mas em todas essas coisas, que coisas? Perseguições, das tribulações, nudez, espada, mas em todas essas coisas, se nós estamos na presença de Deus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O mesmo Deus que faz você passar pela prova, é o mesmo Deus que te promove, é o mesmo Deus que te tira da prova, é o mesmo Deus que te arranca da tribulação, o mesmo Deus que permite você entrar pelo estreito, é o mesmo Deus, se você permanecer na presença deles, que faz você passar do outro lado e cantar um hino da vitória, é o mesmo Deus. Paulo disse, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38, continua, viu? Já estou terminando a mensagem.
Versículo 38, ele diz: estou certo. De quê? De que o quê? Nem a morte. Aí era crente, né, irmãos? Aí ele continua: nem a vida, nem os anjos. Olha o que é que Paulo diz mais: nem os principados. Ele está falando de entidade espiritual. Ele diz: nada disso, não tem demônio que me tira da presença de Deus. Ele diz: nem organização do inferno pode juntar legiões. Ele diz: não me tira. E aí ele continua dizendo: nem as potestades, porque ele fala de domínio espiritual que domina sobre uma região. Ele diz: não. Ele diz: nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se queremos ser fortes, nós deveremos buscar a fortaleza em Deus. Por que Paulo diz isso nesse último versículo que nós lemos aqui? Porque maior amor do que nós poderemos prestar por Jesus, maior amor Ele já apresentou por nós. Maior amor, declaração em cantar, em entregar a nossa vida para Deus. Maior amor Ele apresentou por nós. Qual? Deu seu único filho para morrer por nós, para nos salvar. Eu quero dizer para os irmãos que nenhuma perca aqui na terra justifica a perca da salvação. Nenhuma perca aqui na terra justifica a perca do céu. Tem tanta gente saindo da presença de Deus, justificando de alguma forma: é por causa disto, é por causa daquilo. E Paulo dizendo: nada disto vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos aprender a amar a Deus. E só amamos a Deus quando conhecemos a Ele. Só amamos a Deus quando servimos a Ele de todo o nosso coração. Só amamos a Deus quando convertermos de verdade. Só amamos a Deus quando a nossa entrega foi inteira. Quando o nosso coração for totalmente do Senhor, aí amamos a Deus. Nós vemos um exemplo claro de o apóstolo Pedro. No dia que Jesus foi crucificado, antes de ser crucificado, ele disse para Pedro, e Pedro disse: olha, pode todos te abandonar, que eu não te abandonarei, eu não vou te deixar. E Jesus fala para Pedro: hoje mesmo, antes que o galo cante. Hoje mesmo, é hoje, não é amanhã não é a semana que vem. Hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar por 3 vezes. Por que Pedro negou a Jesus? Porque Pedro não amava Jesus. Por que Pedro negou a Jesus? Porque ele não conhecia Jesus. Porque Pedro disse que não conhecia Jesus? Porque ele não tinha entregado-se a Ele ainda. Aí depois que Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Jesus vai procurar exatamente a Pedro. E pergunta a Pedro: ei Pedro, você me ama? O que é que Pedro responde para Jesus? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta para Pedro de novo: ei Pedro, você me ama? Ele diz: eu amo, Senhor. Jesus pergunta a 3ª vez: ei Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes. Aí ele lembrou: eu neguei antes, mesmo falando que não ia negar ele. Sabe por que eu neguei ele? Porque não amava. Ele diz: o Senhor sabe. E nós vemos que a história de Pedro em passar a amar a Cristo foi tão tremenda, foi tão terrível, que ele começou a passar perseguição, ele começou a passar luta. A história diz que Pedro foi crucificado em uma cruz de cabeça para baixo. E disseram para ele: nega Jesus. Ele disse: eu não nego, porque nenhum mal ele me fez. Por que Pedro não negou Jesus mais? Porque ele passou a amar Ele. Por que Pedro passou a servir a Jesus de todo o coração? Porque ele entendeu que a melhor coisa aqui na terra não é amar os bens terrenos, não é amar aquilo que possuímos, não é amar as conquistas terrenas. A maior coisa aqui na terra é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E quando aprendemos a amar a Deus, a visão muda.
as coisas mudam. Deus está bem perto. O diabo diz: com aquele eu não posso, porque ele gosta de Deus. Ele não vai trair ele, porque ele ama a Deus. Que você venha ser como o apóstolo Paulo: nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade, nada disto vai me separar da presença de Deus. Não negue a Jesus. Ame a Ele, porque Ele te amou primeiro. Ame a Ele, porque Ele já provou o amor que Ele tem por você. Passar por luta não é sinônimo de não ter o amor de Deus, porque Jesus era o Filho de Deus e passou por muitas lutas, mas mesmo assim, lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz o quê? Que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá no livro de Mateus capítulo 28, já no final, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque Jesus amava a Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu amo a Ele, Ele me ama. E por causa desse amor, as provas não justificam eu afastar da presença dEle e nem deixar que o propósito dEle venha deixar de se cumprir na minha vida. Que você ame a Jesus.